eu vou te dar umas dicas e você vai entender no final desse vídeo por que você deve observar outros tempos gráficos, você que não gosta de operar Renko, ou que você possa pelo menos entender um pouco de Renko para você também basear suas operações no gráfico Renko. Se você se adaptar, é claro, é muito bom para que você entenda, para você ter uma facilidade a mais nas suas entradas e nas suas saídas, obviamente em suas tomadas de decisões. Até o final do vídeo você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Eu sou o Dávila, seja bem-vindo mais uma vez e vamos ao conteúdo. Eu recebo muitas perguntas das pessoas, como que eu faço? Eu opero em que gráfico? Qual gráfico é melhor? 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, como que eu faço? Você opera olhando só um gráfico ou vários gráficos? Aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma operação baseado apenas no gráfico de 1 minuto e depois vamos ver no gráfico de 5 minutos e no gráfico Renko para ver a oportunidade que perdemos se tivéssemos acompanhando outros tipos de gráficos e não somente esse a qual eu fiz a operação. Eu estou aqui no mini dólar e também a operação que eu fiz hoje não foi de rompimento, certo? Eu gosto muito de operar rompimento, por mais que tem uns loucos que falam que rompimento 75% dos rompimentos é falso, mas comigo não tem falsidade. O mini dólar, eu venho acompanhando ele faz muito tempo e ele sempre faz isso aqui, ó. Ele abriu com gap de baixa, né? Ele abriu com gap de baixa. Tanto quanto gap de baixa ou de alta, ele faz a maioria das vezes o mesmo movimento, você se baseando no gráfico de 1 minuto, certo? Ele abriu, ele desce, ele perde força, certo? Ele perde a linha da tendência e consequentemente começa a fazer fundos ascendentes, né? Ele vai fazer fundos mais altos. Então ele já deixou um fundo lá embaixo, mais baixo que esse, e outro aqui já mais alto que esse. Quando ele faz esse fundo mais alto, o que ele já fez? Ele já rompeu essa linha de tendência aqui. Ele já rompeu essa linha dessa tendência. Ele rompe a linha da tendência e não rompe esse topo, ele simplesmente volta. Quando ele volta, ele não continua, ele não perde a linha da tendência. Ele toca justamente nela e volta. Ele volta e deixa um pavio grande para cima e vem para baixo. Quando ele vem para baixo, eu usei essas médias aqui, mas eu não usei elas como base, tá? Para quem quiser saber quais médias são essas, é de 21, certo? E a outra é de 9 períodos. 21 e 9 períodos. As duas são simples. Eu comprei aqui nesse retorno. Ele retornou aqui. Quando ele retorna, eu pego justamente a ponta dele. Quando ele começa a retornar, eu coloco a minha ordem de compra no fechamento desse. Ele vem exatamente, pega a minha compra, faz um doji e vai continuar essa tendência aqui. Desde aqui ele já fez o doji, certo? Eu podia ter comprado aqui, mas eu queria que ele rompesse pelo menos esse candle de força aqui. E foi o que ele fez. Ele saiu de lá e continuou. Bacana. Se você quiser basear pelas médias móveis, elas abriram e foram embora. Lá em cima ele fez um doji. Por que eu saí da operação? Se eu for me basear pelas médias móveis, elas abriram, então eu poderia ficar na operação, mas eu não estava baseando nas médias. Então, perfeito, sem as médias, apenas no gráfico. Aí o que eu tenho? Eu tenho um topo. Ele fez o doji exatamente no topo. E esse doji, ele bateu várias vezes aqui e não rompeu esse pavio. Eu pensei, eu vou sair fora, porque ele não vai mais. Mesmo que fosse, ele teria um grande retorno. E para você que está começando, por exemplo, olha só, eu saí justamente no 10 pontos, 10 pontos e meio deu. Para você que é iniciante, olha só, por que você saiu não se baseando em mim, certo? Vocês sabem, eu gosto de pegar tendência, eu gosto de pegar uma tendência e ficar nela, baseando como se fosse você na operação. Por que você saiu? Você saiu porque ele perdeu força, tem um topo aqui,
e, consequentemente, você não quer ver os seus 10 pontos virar 5 pontos, certo? Você já tem 10 pontos no bolso, vai ver o mercado recuar 5 pontos e você vê apenas 5 pontos no bolso. Só que a sua fadiga, o seu coração acelerado, a sua barriga doendo, o que faz acontecer? Faz você sair fora da operação. Você sai fora da operação. E o que ele faz? Agora você usa uma média. Você usa duas médias. Por exemplo, eu tenho uma média de apoio que é a de 9, certo? Eu não me baseei nas médias, mas elas estão aqui para eu fazer o vídeo para vocês. Olha só, me baseei na média. Ele fecha abaixo da média de 9 períodos. Praticamente, vamos dizer, tocar na média de 21, certo? Ele vai próximo à média de 21 e retorna. Então, enquanto ele não rompe a média de 21, eu posso permanecer na operação, certo? Ele fez um candle de força, mas o próximo candle não é de continuação, ele retorna. E quando ele retorna, ele faz o que? Ele faz quase todos os dias. Sempre ele faz isso. Ele vem fechar, ele vem na máxima do dia. E quando ele chega na máxima do dia, ele faz novamente um pullback na média de 21 e continua subindo. E continua subindo. E você que está iniciante, faz exatamente isso aqui. Você sai, porque você já viu 10 pontos no bolso. Com um contrato eu coloquei para fazer essa operação, para fazer o vídeo. Deu R$105. Nossa, R$105. Aí o que eu disse? Ele volta, poxa, estava ganhando R$100 e agora está com 5. Eu vou sair da operação, eu me apavoro e saio fora. Eu saio da operação com R$50. Aí quando você olha o resultado depois, do lugar que você saiu até onde você foi, deu 30 pontos, certo? Aí a pessoa fala, nossa, mas no dólar não dá para pegar tantos pontos. É só você ficar na operação que você pega muitos pontos. Agora vamos fazer o seguinte. Eu, baseado no gráfico de 1 minuto, eu peguei 10 pontos, certinho, beleza? Agora vamos para o gráfico de 5 minutos. O que daria para eu fazer no gráfico de 5 minutos? Olha só. Gráfico de 5 minutos. Eu pego exatamente o pé da reversão. O melhor lugar de você entrar, que é justamente na virada. Você entrou no início. Beleza. Se eu tivesse olhando o gráfico de 5 minutos, teria saído aqui? Jamais. Eu não teria saído aqui. Porque o próximo candle, o que foi? O próximo candle também foi de força. O próximo foi um doji. O próximo também foi de alta e o outro mais alta ainda. Entende? Agora aqui sim eu sairia da operação. Porque ele fez um engolfo de baixa, certinho, né? E que eu saía da operação. Se eu tivesse me baseando no gráfico de 5 minutos. 22 pontos eu teria tirado aqui. Agora vamos nos basear no gráfico Renko 12R. Olha só, no Renko, quando eu estou numa operação, eu só saio dela quando faz 1 ou 2 box, dependendo do tamanho do R, certo? Por exemplo, se eu estou em 8R, eu só vou sair da operação quando ele fizer 2 box negativo. Se ele está em 12R, se eu já estiver a muitos pontos positivo na operação, eu também só vou sair da operação quando ele fizer 2 box negativo. E se eu tiver de 15R, 20R, que praticamente eu nem uso esses números, é claro que eu vou sair da operação quando ele fizer 1 box apenas negativo. Então aqui, você baseado no gráfico de 1 minuto, saiu quando atingiu 10 pontos, porque ele pegou um topo e enfraqueceu, certo? Agora, baseado no gráfico Renko, eu poderia ter continuado na operação porque ele não fez nenhum box negativo. Em um dos meus vídeos eu disse que a maioria das minhas operações é baseada no gráfico Renko. Por quê? Por causa disso aqui. Lá no gráfico de 1 minuto é muito volátil. É muito volátil e você está vendo muita coisa acontecer. E você fica totalmente perdidão, você que é iniciante e não consegue ver outros tipos de gráfico. Então, ele vem justamente fazendo um canal de alta. Ele pegou aqui e não fez nenhum box negativo. Quando ele
não faz nenhum box negativo, eu posso sim permanecer na operação. E por que eu saí aqui? Porque eu estava baseado apenas no gráfico de 1 minuto. E essa operação foi específica para fazer o vídeo para vocês. Olha só, e ele ainda continua subindo. Ele não fez nenhum box negativo, por mais que ele retornou aqui. Você que é iniciante, entenda uma coisa. Você não tem que pegar um setup e falar, eu vou usar esse setup e não vou olhar mais nada no gráfico. Eu tenho um ponto muito importante aqui, que é essa região. Ele não rompeu essa região. Quando ele não rompe essa região, automaticamente, se ele voltar a descer, ele vai descer com vontade, vai romper esse fundo aqui. Mas ele não volta. Quando ele bate nessa zona de indecisão, o que acontece? Simplesmente vai direto para cima e está subindo até agora, 32 pontos. Ah, mas por que você não ficou na operação? Não fiquei na operação porque não é dia de eu operar. Hoje é segunda-feira e eu tenho um negócio chamado disciplina. E a outra é gerenciamento. Eu não opero na segunda e nem na sexta. Eu tiro esses dias para fazer vídeos e cuidar das minhas coisas. Pessoal, então é o seguinte, você que é iniciante, não fique preso em apenas um gráfico. Analise o gráfico de 1 minuto, analise o gráfico de 5 minutos, certo? Analise o gráfico de 5 minutos, dê uma olhadinha no gráfico Renko, o que está acontecendo. No Renko, para você operar reversão, você teria que entrar aqui. Então não dá para você se basear no Renko para você fazer sua entrada da forma que eu fiz. Nos 5 minutos também não vai dar para você se basear para você pegar tão certo quanto eu peguei. Mas no 1 minuto é exatamente isso. Você pega exatamente onde tem que pegar, beleza? Mas o alvo, para você definir o seu alvo, a sua saída, deixa o trade andar e você vai no Renko, coloca 12R, 15R, o que você quiser, 8R. Você vem aqui e coloca 5 minutos, você vem aqui e coloca 10 minutos, que você vai entender exatamente. No 10 minutos também jamais eu sairia aqui, entende? Olha só o que deu, o que aconteceu depois. Então são coisas que você tem que analisar, são vários fatores que você tem que analisar para que você consiga fazer uma operação perfeita. Não adianta você ficar se baseando em um gráfico só, que você sempre vai sair fora da operação antes do momento certo. Você vai deixar dinheiro na mesa, sendo que o dinheiro poderia estar no seu bolso. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!